Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Bem-vindos então a mais um episódio do Ondas de Impacto e hoje temos connosco a Sara Pedro, coordenadora do projeto LACOS. Estou certo? Está certo, Fernando, é isso mesmo. Ora bem, a Sara Pedro está aqui para nos falar sobre uma iniciativa que une a arte e a inclusão social. Exatamente. Obrigado, Sara, pela tua presença. Obrigada, Obrigado Fernando. por gostares do cafezinho. E diz-me, o LACOS tem impacto na comunidade de Lagoa, não é? Promovendo a participação ativa de pessoas com deficiência no universo artístico. Exatamente. A primeira coisa de que eu te quero falar é daquilo que vi no passado dia 19, o dia do aniversário da Apexa, que tivemos uma exposição feita pelos utentes do LACOS. Exatamente. Eu quero que me fales daquilo, porque aquilo é fantástico. E além disso, parece que vai andar a passear por aí. Tenho a certeza que sim. Aham. Aliás, já temos um convite. Já há um Já há um convite feito. Não, neste momento nós desenvolvemos um projeto que se chama Voz Visual, Aham. que é um ensaio de fotografia e este ensaio é realizado precisamente pelos nossos utentes. O objetivo é que eles possam ter voz, que possam mostrar o seu olhar através das suas lentes. Ou seja, normalmente este tipo de público não tem presença no mundo da arte, não tem presença nas artes plásticas, não tem presença na fotografia. E o que é importante? É mostrar à sociedade que a malta com deficiência também pode ter uma vida participativa. E artística. E desenvolver as suas capacidades e individualidades artísticas como qualquer outra pessoa. Portanto, a arte é, sem dúvida alguma, um catalisador de mudança. E na arte nós não temos diferenças, não temos limitações. Nós existimos para criar aquele momento, seja ele no teatro, seja ele na pintura, seja ele até, sei lá, na escultura. A arte existe como união e não como separação. E então, portanto, eu acho que o trabalho que eles fizeram foi de uma dedicação incrível. Temos 3 utentes e visuais. Era disso que eu te ia falar, porque esses tocaram-me bastante. Sim, claro que sim. A menina do cão? Do Fred, sim. Como é que ela se chama? Desculpa. Mónica. A Mónica, exato. E o Luís. O Luís. O Luís, com quem eu tive uma conversa, e é incrível olhar para aqueles olhos porque parece que ele nos está a ver. Enormes, azuis, assim, grandíssimos. Azuis, não é? Azuis ou verdes. Já estão tomados Exato. pela cegueira, não é? E um rapaz que cegou há 5 anos, mas que tem uma memória incrível. E foi isso mesmo que nós trabalhámos com o Luís. Exato. Porque, ao contrário das outras 2 utentes que continuam a ter percepção de luz e sombra, o Luís não tem percepção absolutamente nenhuma. Para o Luís é noite todo o dia. Todo o dia. Ou seja, o que é que nós fomos trabalhar com o Luís? A memória e a concepção do que é belo para ele. Aham. Porque é importante nós irmos ao imaginário do Luís e ele ir buscar aquilo que estava guardado em caixinhas e ir trazer outra vez ao pensamento dele para depois podermos trazer à representação fotográfica. Como é que foi o processo para que o Luís fotografasse? Porque foi ele que fotografou. Foi ele que fotografou. Ou seja, nós primeiro trabalhámos aqui esta concepção daquilo que é belo para o Luís. O Luís foi-nos falando de muitos sítios que frequentava quando via. E então ele acabou por nos falar, sei lá, desde Carvoeiro, Ferragudo, tudo mais. E depois chegámos àquele sítio específico onde ele fotografou, porque ele passava muito do seu tempo, na atividade profissional que desempenhava, naquelas ruas. Sim, sim. E então, não só ele está a redescobrir aquelas ruas novamente através agora de uma percepção sensorial diferente, agora, não é? Sem a visão. A verdade é que quando nós começámos a trazer estas memórias, existia ainda muita amargura, como pode calcular. Não é fácil para uma pessoa perder a visão e deixar de ter a vida que tinha. Sim, exato. Mas essa própria amargura que ele experienciou ao trazer essas memórias de volta, deram-lhe a nova perspectiva. Ok, eu vivi isto aconteceu. Vamos ressignificar agora. E então ele é que nos disse, então eu quero ir a este jardim. Eu quero ir a este jardim porque eu passava muito da minha vida profissional aqui e traz-me conforto e eu quero fotografar estas ruas. Eu sei que está lá uma árvore, eu sei que há uma rua que tem muitos carros, eu quero fotografar isto. Ele continua com essas memórias bem vivas. Exatamente. Que eu consigo perceber isso. Não, ele tem uma memória incrível. E então foi muito bonito, acho que foi um processo muito bonito para o Luís conseguir perceber que há vida depois disto tudo. Há vida depois disto. E que ele aceita. E que ele, neste momento, está a aprender a aceitar. Exato. Sim, ele disse-me isso. Eu estou a começar. Sim.
É um trabalho incrível. É um trabalho incrível. A Mónica fez o seu trabalhinho e depois explicou em braille o que é que tinha feito. A Sofia. Ai, Porque nós desculpa, temos... são três. São três. Exato, É a exato. Sofia Pacheco, Troquei eu, a Mónica... desculpem. Não faz mal. Uhum. E o Luís. Yep. A Mónica trabalhou a percepção de luz e sombra e a série da Mónica, nós fizemos séries de 3 fotografias, chama-se Confiança. Uhum. Porque ela fotografou elementos do dia-a-dia dela que lhe trazem confiança nos trajetos que ela faz de forma autónoma. Sim. Que é a bengala de mobilidade e o Fred, que é o cão-guia dela, da Pois, Mónica. Exato, eu estava a confundir porque as fotos da Mónica têm o Fred sempre presente. Exatamente, o Fred. E a Sofia fotografou os pontos de luz, que, lá está, é a percepção de luz e sombra dela. E a Sofia é que fez os descritivos em braille. Numa conversa que marcámos para hoje, eu não poderia deixar de começar por aí. Por aquilo que vi e por aquilo que as pessoas vão ver. Aquela exposição vai andar por aí, já há um convite para que ela vá. Sim. E provavelmente terá Tenho outros locais onde vai acontecer. Tenho a certeza que sim. É um projeto inovador e eu tenho a certeza que toda a gente que queira trabalhar aqui nas esferas da arte e trazer uma arte mais inclusiva para as suas galerias ou para os seus museus vai ter todo o interesse em poder ter esta exposição de fotografia patente, porque vamos ser honestos, é um projeto inovador. Eu não me lembro de ter ouvido falar sobre uma exposição feita por pessoas com deficiência. Ou com pessoas com deficiência, nomeadamente invisuais. Isto é uma coisa que, na generalidade, seja ele no mundo da arte, seja no que quer que seja... Parece um pouco a história do Beethoven, compor com surdo. Com a surdez, Não cortou as pernas do piano e tal e tal. Mas é super interessante, porque primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Porque é mesmo assim, porque a pessoa, eu acho que é muito importante existir aqui uma desmistificação do que é a pessoa com deficiência. Porque existe um conceito muito limitado do que é a pessoa com deficiência. E eu falo em relação no que se refere à pessoa com deficiência, refere-se à acessibilidade e a tudo. Tudo isto são conceitos que parecem monstros na nossa sociedade, não é? Nós não os desmistificamos. E se nós começarmos a perceber que a pessoa com deficiência pode ser tão participativa como outra qualquer e que, por exemplo, vamos falar aqui no mundo da arte, da acessibilidade. Há algum museu que tenha exposições que estejam preparadas para pessoas com deficiência ou que sejam sensoriais? Difícil. Não. Acima de tudo pela idade dos... Exatamente. Se formos a uma biblioteca e pedirmos um livro em braille, provavelmente não vai ter. Ou se tiver, será infantil. Há um monte de conceitos acerca da deficiência que era preciso serem arredados da nossa vida. Exatamente. Pois, lembramos, por exemplo, que antigamente era uma maldição, era... Exato, e eram postos na roda e tudo mais, fechados a sete portas. Eu acho que a mudança existe principalmente de dentro para fora, mas ainda estamos a dar passos pequenos. E é aí que nós queremos entrar. Queremos ser catalisadores de mudança, queremos desmistificar este conceito totalmente obsoleto daquilo que é a pessoa com deficiência. E eu acho que estamos a conseguir e vamos certamente produzir ainda mais peças. Tu és a pessoa certa para me responder a isto. Que impacto têm as artes na inclusão e no desenvolvimento pessoal dos participantes? Isto é importante para eles. É muito importante no sentido em que não há atividades que nós façamos em que eles se envolvam tanto e deem uma resposta tão assertiva e tão sentida como a arte. A arte e o desporto são 2 motores super importantes na vida dos nossos utentes. E posso-lhe dizer com toda a garantia que onde eles se despem de preconceitos deles próprios, porque eles têm muito preconceito com eles mesmos. Sim. Porque toda a vida eles ouviram que eles não são capazes. Ora bem. Então eles têm um autoconceito muito limitado. E mudar isso é terrível, não é? É difícil, mas faz-se. Mas faz. E faz precisamente a partir da arte. Porque eles aí não sentem, a arte não traduz as limitações deles. Vai muito para além disso. Nós quando olhamos para uma fotografia ou para um quadro ou o que quer que seja, nós não vamos pensar, ok, este autor é invisual. Ok, este autor tem um síndrome raro qualquer. Se não for dito, ninguém sabe. Ninguém percebe. É uma linguagem universal que deve ser transversal a toda a gente, não é? Então eles despem-se ali um bocadinho daquele autoconceito que têm deles próprios e trabalham muito aquela individualidade artística que no fundo está a trabalhar muitas outras coisas, como as competências socioemocionais e a própria aceitação deles mesmos. O Lax é descrito como um agente de mudança na comunidade, concordas? Concordo, cada vez mais. Consegue explicar de que forma é que isso acontece? Consegue explicar o processo? Seria interessante. Os processos nunca são fáceis. Sim. São longos e são sempre uma caminhada.
mas eu acho que é importante reforçar também as parcerias que nós temos desenvolvido ao longo do tempo, não é? Nomeadamente, lá está, como lhe disse, na vertente da arte e do desporto, e todos eles nos têm dado um grande apoio. E quanto maior a nossa presença na comunidade, quanto mais nós nos fizermos sentir, mais abertura existe da mesma para nos poder acolher. E existe cada vez mais uma maior simbiose entre aquilo que a comunidade espera de nós e aquilo que nós esperamos também da comunidade, que é a aceitação e uma presença ativa na mesma. Que tipo de atividades artísticas estão a desenvolver no Projeto Lacos? Nós neste momento temos expressão dramática, teatro, temos expressão dramática, nós trabalhamos artes plásticas também, estamos a trabalhar a fotografia, temos ideia de trabalhar serigrafia também, há muitas coisas na calha, há muitas coisas interessantes, a escultura, muitas coisas que podem acontecer. Como é que eles respondem a isso? Qual tem sido a resposta? Inicialmente, agora com maior abertura, mas quando nós inicialmente começámos a falar destas coisas do ok, vamos fazer, existe sempre uma certa reticência. Lá está, aquele medo de falhar. Sim. Eu não vou ser capaz. Mas depois quando nós começamos a simplificar, a deixar que eles façam de forma autónoma, deixar que a criatividade deles corra de forma autónoma, sem que nós tenhamos a necessidade de intervir muito, porque isso é castrar. E então eu vou estar a moldar a produção artística daquele utente. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que mesmo com alguma direção, eles possam explorar aquilo que eles querem fazer naquele momento, porque a peça é deles. E eles dão ideias? Eles dão ideias. Exemplos? Por exemplo, o Rui. O nosso utente Rui pinta quadros há muito tempo. E ele tem um foco especial por desenhar flores. Tem a ver com a forma e com as cores e o padronizar que elas depois acabam por criar. Então, quando nós falamos com o Rui, a primeira coisa que ele nos diz logo é flores. E ele foca-se naquilo. Depois, é muito importante também deixar que eles tragam à tona as ideias que estão a surgir-lhe na cabeça, por mais descabidas que elas sejam. E vou-lhe dar um exemplo do dia de ontem, que fomos à atividade de expressão dramática, por exemplo. Nós estamos a fazer uma espécie de coreografia com pergunta-resposta, para trabalhar aqui a expressão corporal e tudo mais, e os gestos que foram utilizados eram eles que davam as ideias dos gestos que nós íamos utilizar, que a técnica de teatro ia utilizar naquela peça. Pronto, então, ok, então vamos tentar isto. Não, é tentativa e erro. É sempre tentativa e erro. Sempre deixar que eles tenham voz para se poderem fazer ouvir. É isso mesmo. Há colaboração com artistas locais ou entidades culturais nesse campo? Existe, sim. Nós temos uma parceria com a Artes 21, que é quem tutela o Conservatório de Artes de Lagoa, e também somos beneficiários de um projeto da Câmara Municipal, que é o Tudo de Lagoa, que é o Tudo Incluído, que também está virado para as artes e para a cultura. Portanto, temos aqui, lá está, uma presença muito, muito forte em Lagoa, no trabalho que fazemos. Como é que eles encararam o teatro? Se eu lhe disser que o teatro, para os nossos utentes mais tímidos, é a melhor ferramenta, eles chegam ao teatro, nas primeiras aulas que tivemos de teatro, muita rigidez corporal, muito medo de errar. A partir do momento que os técnicos do teatro começam a realizar os exercícios de voz, de expressão corporal, a criar um elo de confiança com o utente, eles começam a entregar-se de tal forma que são pessoas totalmente diferentes do dia-a-dia. É como se estivessem ali a encarnar aquela personagem. Conseguem encarnar o personagem? Exatamente. Interessante. A Mónica, por exemplo, é uma miúda muito tímida e que o teatro fez com que ela ganhasse uma autoconfiança incrível. Ela começou a perceber, para lá, também consigo, eu também sei fazer acontecer. E então deu-lhe ali um boost de confiança muito importante que ela hoje traz para o dia-a-dia dela. Pois era isso que eu ia perguntar. Ali é uma coisa, mas depois transportar tudo aquilo que aprendem para o dia-a-dia. Esse é o grande objetivo, não é? Exatamente, o objetivo é esse. E tem sido conseguido? Tem. Porque é assim, a arte e todas as atividades que nós fazemos têm uma componente terapêutica também. Nós não podemos descurar esse tipo de competências nos nossos utentes, na mesma. Como a autonomia, consegue-se fazer este trabalho em conjunto, de forma a que eles possam transportar essas competências para o dia-a-dia. Uma das coisas muito importantes que nós trabalhamos, para além da autonomia, são as competências socioemocionais, que muitas vezes estão em carência, como a socialização e tudo mais. Nós temos utentes que têm a fobia social. E o teatro acaba por ser uma excelente ferramenta
para se poder desmistificar aquilo que é estar em grupo, aquilo que é estar em sociedade, não é? E então nós, com este trabalho específico que fazemos com os diferentes técnicos e o trabalho que nós fazemos no Lacos também, nós conseguimos transpor essas competências para o dia-a-dia deles. Se eu lhe disser que esta utente que tem fobia social já conseguiu ir a 2 eventos, depois de começarmos a trabalhar constantemente este tipo de competências, é uma vitória muito, muito grande. Sim. Em termos pessoais, deve ser uma coisa muito boa. É um sentimento muito... É um sentimento muito cru. É um sentimento muito cru e muito forte, não é? Porque é saber que fizemos a diferença na vida de uma pessoa, não é? Como é que a comunidade tem reagido a isso? Nós temos sido muito bem recebidos pela comunidade. Sim, muito bem recebidos pela comunidade, mas acredito que temos que fazer mais. Temos que fazer mais, porque... Esse fazer mais, explica. Faz lá mais. Temos que ter uma presença mais assídua na comunidade. Ou seja, não que não tenhamos já, porque temos. Mas a norma, e só existe inclusão, lá está, quando existe igualdade e equidade de oportunidades. E é isso que é importante nós criarmos. Igualdade de oportunidades para todos. Equidade. Enquanto nós não tivermos, e eu não falo unicamente enquanto Lacos, falo enquanto público com deficiência, ok? Enquanto não existir a criação de políticas públicas, de espaços seguros, em que sejam criadas oportunidades iguais e condições para todos, em que não se tenha que dizer esta pessoa tem deficiência. Ou seja, criar oportunidades de igual forma para pessoas com ou sem deficiência. Isto é que é inclusão. Sim. Isto é que é incluir. E não é fácil. Não é fácil. Existem planos para expandir o Lacos. Há por aí coisas no ar, que eu sei, sempre na área artística, claro. Já falámos do teatro, já falámos de pintura. Há mais coisas aí no bolso? Há mais coisas aí prontas para sair? Nós estamos muito focados na área da fotografia, como lhe disse. Fotografia, pois. Na área da fotografia, como lhe disse. Aliás, como te disse... Pois a senhora está-me a tratar por você, desde que nós nos sentámos aqui. E pronto, eu aceito, fico grande e tudo. Força. Estamos muito focados na fotografia, como te disse. E é uma coisa que nós... Fizemos a primeira experiência agora, mas queremos aprofundar no futuro. Ou seja, o objetivo é sempre melhorar. E eu acho que, de facto, há espaço para melhoria. Eles já disseram o que é que querem trabalhar na próxima exposição. Pois, eu ia perguntar isso. Eles querem mais? Eles querem mais. Eles agora querem trabalhar o retrato. O retrato? O autorretrato e o retrato do outro. Uau! Que é uma coisa que nós também já trabalhamos na expressão plástica com o desenho. Com o desenho, já trabalhámos o retrato e o autorretrato e agora vamos transpor para a fotografia. Foi decisão deles. Decisão deles. Ora bem, essa é aquela. Essa é aquela. Ok. Como é que podem as pessoas e entidades apoiar ou envolver-se neste projeto? Nós somos uma porta aberta. As pessoas podem apoiar-nos, seja por meio de parcerias, se forem uma mais-valia para nós e para a instituição, como para outra instituição que queira ajudar-nos, ou mesmo a título particular, se queiram fazer algum tipo de donativo, voluntariar-se, podem ter algum tipo de competência ou de experiência e querer simplesmente fazer parte da nossa rede de voluntários. Acho que é muito importante, às vezes, as pessoas darem um bocadinho de si e conhecerem melhor estas pessoas com quem nós trabalhamos. No futuro, o que está muito na calha e para nós é um projeto totalmente inovador e que não existe, é uma produtora artística inclusiva. Não se faz no país produção artística inclusiva. Não há quem faça este tipo de projeto. Portanto, o grande objetivo agora. O grande objetivo do Lacos é, gradualmente, step by step, transformar-se numa produtora inclusiva. Uau, portanto, será interessante. Vai ser muito coisa interessante. A copiar. Exatamente. O que é bonito deve ser copiado, claro. O que é bom deve ser copiado. E nós devemos ser modelo, não é? Exato. E nós devemos ser modelo. Exato. Olha, uma pergunta fora da caixa. Tu trabalhas com gente que, pelos vistos, está a começar a perceber o que é arte e está a abraçá-la numa altura em que o mundo está tão complicado. Eles têm noção disso? O mundo está distópico, não é? Está. O mundo está distópico. Estranhíssimo. Eles têm noção? Eles têm alguma noção. Nós fazemos questão de trabalhar muito o pensamento abstrato com eles, trabalhar o pensamento crítico. Acho que é importante eles saberem o mundo em que vivem e o mundo em que os rodeia, não é? E não viverem dentro de uma bolha, que às vezes também acontece muito com as pessoas com deficiência, que é serem super protegidas e não terem noção daquilo que acontece ao seu redor. Se eu te disser, se eu tenho 100% de noção que eles sabem o que se passa totalmente, não têm.
mas têm algumas luzes de que estamos a atravessar uma fase complicada. Têm a perfeita noção do que é a guerra, têm a perfeita noção do que foi uma pandemia, têm a perfeita noção... Têm. E têm a perfeita noção de quem é que é o líder dos Estados Unidos e o que é que se passa e tudo mais. Durante a pandemia eles estiveram em casa, claro, como toda a gente. Estiveram em casa, sim. Quando regressaram, o que é que sentiste? Eu, na altura, ainda não estava no Lacos. Mas, quando integrei a equipa do Lacos, ainda apanhei aquela parte de pandemia em que andávamos com a máscara e tudo mais. Receio, não é? Tinham receio, tínhamos malta que estavam incessantemente a desinfetar as mãos. E foi um reaprender a socializar. Mais uma tarefa daquelas, não é? Mais uma tarefa daquela. Pois, porque para se chegar onde vocês estão agora, tiveram que passar por isso, não é? Sim. A readaptação. Sem dúvida. E para esta malta nem sempre é fácil, não é? Foi uma experiência terrível, não? Terrível e bela. Sim, claro. E superou-se. E, portanto, aqui estamos hoje, totalmente integrados. Sara Pedro, vamos tomar um belo de um café sírio e comer umas bolachinhas de aveia que vêm ali do projeto One Bean. O que é que tu achas? Eu acho incrível. Acho que nunca tinha tomado um café tão aromático como este. É um espetáculo. Um cheirinho... Tem um travo, não é? Leva-nos para outros lugares. É muito, muito interessante. Obrigada. Tudo isto tem o apoio do Intermarché de Valpedras. Mesmo aquelas bolachinhas de aveia que faz provar. Porque são muito boas e eu creio que faz gostar. E saudáveis da aveia, portanto, tanto saudáveis, porque há bolachas não saudáveis. Eu acho que sim, eu acredito que sim. É? Sim, por causa do açúcar. Gostei muito, é muito aromático e lá está, remete-nos para outros sítios, é como se fizéssemos quase uma viagem, portanto é muito interessante. E ainda é mais interessante fazer uma viagem a esta hora do dia, portanto acho que começamos muito bem. Ok, então, depois deste cafezinho ou desta primeira pinguinha de café, vamos conversar. Claro que sim. O que é que tens para me dizer mais do Lacos que venha de dentro de ti? O que é que tu tens aí dentro que gostarias de pôr cá para fora? Em relação ao Lacos, na sua generalidade, e em relação ao público com quem trabalhamos, que são as pessoas com deficiência, acho que é importante que as pessoas percebam que ser pessoa com deficiência é simplesmente ser pessoa. Sim. É simplesmente ser uma pessoa com características diferentes. E que o princípio do respeito e da dignidade deve ser cumprido sempre e que deve ser transversal a todos os seres humanos e que começarmos a perceber que o Lacos, a Apexa, estamos aqui exatamente para sermos um motor de mudança no mundo e na nossa sociedade e que queremos fazer mais por aqueles com quem trabalhamos. E o mundo bem precisa de mudança. E de amor. E de amor. Que é coisa que nós não vemos muito agora. Não. Há coisas que a mim, por exemplo, me fazem confusão. Temos por aí guerras que não acabam mais, temos duas que são mediáticas, depois temos outras de que ninguém ouve falar e que são bem piores, provavelmente. E depois a solução para acabar com uma guerra é armar. Achas isto bonito? Não, eu acho isto péssimo. Mas, pelos vistos, é normal. E para termos paz, temos que estar armados. Isto é lógico. Eu não sei se há lógica no pensamento humano. Será que há? O pensamento humano, como nós o conhecemos, surge da dúvida, né? E a mudança também só surge da dúvida e o crescimento só surge da dúvida. Agora, o que é que nos leva a duvidar de nós próprios é que é complicado. O que é que nos leva a duvidar do nosso vizinho? O que é que nos leva a duvidar de que alguém nos vai querer sempre mal, não é? Não existe empatia. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. A empatia, a aceitação do outro. Nós duvidamos muito da intenção do outro para connosco. Fala-se muito de imigração, fala-se muito de criminalidade. Voltamos à inclusão, não é? Exatamente. A inclusão não é só ciência, a inclusão é comunidades migrantes, é pessoas vulneráveis. Inclusão é, lá está, criar oportunidades iguais para toda a gente. É termos todos as mesmas oportunidades, sejam elas, independentemente do nosso género, orientação sexual, etnia, o que quer que seja. Coisas que estão complicadas neste momento no grande país do mundo. Sim, é? E é engraçado que estas guerras e tudo mais, as fronteiras só existem na cabeça do homem. São imaginárias, são concepções imaginárias que o ser humano criou para dividir o mundo. É interessante. Sei lá, eu estou a ver, estamos a falar do mundo, deste momento estranho que o mundo está a atravessar e de repente tu entras no Lacos e parece que tudo muda, não? Tudo muda no sentido em que há amor. Pronto, mas muda. Muda, claro que sim. Há coisas que tu deixas para trás e ao entrares e ao conviveres com as pessoas com quem tu convives todos os dias, sentes-te noutro mundo. Até porque nós temos que estar 100% presente para eles, porque é isso que eles merecem, é que nós estejamos ali 100% para eles e que possamos fazê-los felizes e que possamos
fazer a mudança na vida deles que eles às vezes precisam. Eu falei com uma mãe de uma menina chamada Luana, Sim. que fiquei extasiado quando ela me disse que a menina já tinha 36 anos. Não, essa é a Raquel Cunha. Raquel? Uhum. Eu troco os nomes. A Luana tem 23, não faz mal, eles são muitos, na verdade. São. E eu falei com duas mães. Exato. Uma Eulália, Que é a mãe da Raquel. que é a mãe da Raquel. Exatamente. E a mãe da Luana. A mãe da Luana, que é a Celeste. E que me disseram maravilhas da Apexa, porque creio que as meninas já tinham tido experiências complicadas noutros sítios. Acredito que sim. E que chegaram ali e assentaram a Reis. Sim, elas estão... A Luana e a Raquel já estão connosco há algum tempo. Uhum. A Raquel, nomeadamente, há 3 anos. E a Luana teve ali um interregno, mas Sim, mas voltou. Mas voltou. Exato. Portanto, isso alguma coisa quer dizer, não é? Mas são extraordinárias e... Quanto a vocês que trabalham com eles, é uma realização, não é? É tão bom. Não. O importante e que nós às vezes, e as pessoas não têm esta noção, são as pequenas vitórias. Sim. As pequenas vitórias do dia-a-dia que vão acontecendo no momento em que nós estamos ali com eles. Coisas mínimas. Eu ia-te pedir para me dares exemplos de pequenas vitórias, porque há pequenas vitórias que são grandes vitórias, não é? Sim. Na vida deles são grandes vitórias. São vitórias enormes. Por exemplo, a Mónica começar a fazer o percurso de casa para o Lacos ou para as piscinas, sozinha, só com a bengala de mobilidade. Totalmente sozinha, sem o Fred. Há dias que o Fred não pode ir e a Mónica faz o percurso sozinha, só com a bengala de mobilidade dela. Eu tive a ocasião de ir ver um jogo de futebol onde ela esteve presente mais o seu Fred. O seu Fred é incrível. E houve uma coisa curiosa no fim, era a única que sabia quem tinha marcado o golo, os golos. Ouve-se, não é? Sim. A Sofia tem a melhor memória auditiva de sempre. Se eu disser à Sofia o seu número de telemóvel, ela vai decorá-lo. É? Sim. Pois, eu conheci em Aveiro um rapaz que batia à porta da rádio e dizia: deixa-me ouvir música. Eu deixava ouvir música e ele sabia as músicas todas. E, mais incrível, sabia a lista telefónica. Os nossos utentes sabem as letras das músicas todas. E a música é outra coisa à qual eles respondem muito bem. E cantam. E cantam, e dançam. Sim. E é uma festa. Sempre que há música, é uma festa. Temos que levar lá uns artistas. Vamos a isso? Não é? Vamos a isso. Porque eles reagem bem. Reagem muito bem e envolvem-se muito bem. Olha, diz-me mais coisas acerca do teu trabalho. Como é que tu entraste nisto? O que é que te bateu? Eu não queria trabalhar na área... Eu, antes de estar no Lacos, na Apexa, eu estava a trabalhar na área da educação. E eu nunca pensei trabalhar na área da educação. Era uma coisa que eu nunca quis. Nunca quis trabalhar. Porquê? Não sei. Pronto, ok. A minha área de formação é filosofia. Ser ou não ser, vamos tomar café. Com licença, não vou tomar café. Que quando chegamos à filosofia, apetece-me tomar café. E sempre senti a necessidade de me afastar aqui da área da educação. Mas, por vicissitudes da vida, acabou por acontecer. Mas comecei a trabalhar com miúdos mais pequenos, em que lhes dava atividade extracurricular de filosofia para crianças. Disso? Sim, há. Eu digo isto a rir um pouco porque recordo-me dos meus tempos de liceu em que o professor de filosofia era um psicólogo. Agora não sei como é que está o sistema educativo do secundário, mas até há relativamente pouco tempo eram os professores de filosofia que davam psicologia. Exato, é isso que eu queria dizer. Mas porquê? Exato. Porque nós temos também cadeiras de psicanálise e tudo mais. Portanto, toma um café com o Freud e tal. Exato. O Freud, pronto, dava ali um pezinho na filosofia também. Isto para dizer que comecei a trabalhar com crianças e comecei a perceber, se calhar isto até é interessante. E depois acabei por trabalhar com alguns miúdos com deficiência e alguns miúdos também com autismos e tudo mais, e comecei a perceber, se calhar consigo ter um impacto diferente na vida das pessoas. Se calhar consigo fazer a diferença. Uma volta interior, não é? Foi qualquer coisa que veio lá de dentro. Exato. Se calhar posso fazer aqui algo diferente, posso ser mais útil, se calhar posso dar mais a quem mais precisa de mim neste momento, não é? E então depois acabei por ver que havia a oportunidade de ingressar na Apexa e pronto, foi porque acabou. E sentes-te bem? Sinto-me bem, sim. Sentes que chegaste ao sítio certo? Sinto que cheguei ao sítio certo e sinto que neste momento, com todos os projetos que nós temos na calha de transformar aqui a nossa intervenção numa intervenção mais artística e mais participativa, estou cada vez mais no sítio certo. Eu aí bato muito contigo, porque acho que a arte é uma forma de inclusão brutal. Deveria ser mais trabalhada. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque a arte é qualquer coisa do outro mundo. Mas a arte tem aqui um poder totalmente diferente, não é? A arte
como te disse há pouco, tem esta linguagem universal, esta universalidade que não olha às limitações e que transporta-nos e que nos pode transportar para tantos diversos sítios, não é? Nós, quando vamos a um museu qualquer e estamos a olhar para uma pintura, nós não estamos a olhar só para aquela pintura. Sim. Estamos ali a fazer um exercício hermenêutico daquela pintura, não é? Estamos a ver para além daquilo, ou deveríamos. Depende do olhar de quem vê. E por isso é que a arte é tão importante na inclusão da pessoa com deficiência, porque a arte é isso mesmo, é uma linguagem universal. Como te disse, a arte é quase uma linguagem de amor. Eu acho que é. É quase uma linguagem de amor, portanto... E qualquer que seja a arte, desde que seja a arte, há ali uma mensagem. Com feeling, e com o feeling com que é feito, não é? O sentimento com que é feito. Portanto, eu acho que estamos, neste sentido, estamos muito no caminho certo. Principalmente aqui também com a reestruturação para a nossa produtora inclusiva, que eu acho que vai ser. É? Acho que sim. Muita esperança nisso. Muita esperança. Claro, não é do dia para a noite. Não é de um dia para o outro. Nada é feito do dia para a noite. A não ser a guerra. É uma coisa Infelizmente. Exato. Infelizmente. É a única coisa que é feita de um dia para o outro. De resto, acho que sim. Acho que vai ser aí uma coisa bastante inovadora que vai trazer muita coisa nova aqui à tona. Olha, se as pessoas quiserem acompanhar o projeto Lacos, como é que podem fazer? Nós temos o nosso site da Apexa, podem verificar a informação que nós temos no site da Apexa, apexa.org. Está também lá a informação sobre o nosso projeto Voz Visual, no site. Podem também entrar em contacto connosco através do e-mail do Lacos, que também está na nossa página da web. E, portanto... Não é difícil. Não é difícil, é muito fácil. Estamos a ter esta conversa no dia da Trissomia 21. No dia da Trissomia 21. Diz-me coisa. Curiosamente, e que estamos a falar aqui da linguagem do amor, a Trissomia 21 é considerada também o síndrome do amor, não é? Que eles são muito afetuosos, são muito afáveis e, portanto, a Raquel, falou com a mãe da Raquel, a Eulália, a Raquel tem Trissomia 21 e é uma máquina. É uma máquina. Uma máquina, explica. A Raquel é de uma funcionalidade extraordinária. Super funcional, super desenrascada. É incrível. Incrível. Portanto, a trissomia, lá está. É uma característica da Raquel, mas a Raquel é muito mais que isso. É qualquer coisa que para a comunidade ainda quer dizer pouco, não é? É uma palavra, hoje é o dia de... Mas faz pouco por... Faz pouco pela trissomia, faz pouco pela deficiência no geral. No geral, seja ela qual for. Não existem ainda... Eu acho que as instituições, as empresas, sei lá, as autarquias têm que fazer mais. O nosso governo tem que fazer mais, o Estado tem que fazer mais. Tem que existir criação. Lá está, como te disse há pouco também, a mudança começa de dentro para fora e enquanto não existir, não forem criados passos e um ambiente equitativo, de igualdade, de coesão dentro das próprias empresas e instituições, não pode existir mudança. Ou seja, esse trabalho tem que ser feito primeiro internamente dentro das próprias instituições e empresas, formar técnicos responsáveis de forma adequada. Uma coisa simples como irmos às compras. Se calhar, e a pessoa não tem culpa, não é? Sim. Que nos vai atender, não está direcionada para a sensibilidade daquela pessoa. Claro que não, claro que não. E não há formação específica para ter técnicas para atender uma pessoa com deficiência, que às vezes pode ter sensibilidade auditiva, que às vezes pode, sei lá, ter estereotipias e a pessoa não sabe porque é que aquela pessoa toma a fazer isso. Portanto, não existe, no fundo, ainda a abertura suficiente para trabalhar aquilo. Há muita falta de apoios, não é? Há muita falta de apoios. Há muita falta de apoios. Com esses apoios poder-se-ia fazer mais. Claro, não é? Claro que sim. Mas parece que é sempre esquecido. Ou o apoio é pequenino. Nunca é suficiente. Pois. Nunca é suficiente. Vocês sentem falta de apoios? É assim. Claro que o apoio que nós temos, nós agradecemos todo o apoio que temos, como é óbvio, das diferentes instituições. Agora. Mas as empresas deveriam interferir mais na coisa, claro, não é? Claro, sim. Eu acho que as empresas têm, ou deviam ter, o dever de atuar em diversas esferas da sociedade. Não só na económica e financeira, mas é de responsabilidade social também. Sim. Mas muitas vezes não o fazem. Apesar das leis. Apesar das leis. É como sacudir a água do capote. Sim. É como sacudir a água do capote.
E parece que nada daquilo que se faz é suficiente para que possa existir a confiança das empresas em assumir essa responsabilidade para com as instituições que deveriam ter. Não só as empresas, mas falo em questões estatais também. Não é? Como te disse, deveria existir uma série de políticas públicas de forma a salvaguardar os direitos da pessoa com deficiência. Tornar normal. Normal. Exato. Exatamente. Mas porque aquela frase bonita que toda a gente diz, todos diferentes, todos iguais. É só um chavão. É um chavão. Só um chavão. É um chavão. É só aquilo um que eu chavão. considero. Porque faz-se muito pouco por isso. Quer dizer, todos diferentes, todos iguais, pode querer dizer uma data de coisas. E pode não querer dizer nada. Exatamente. Exato, não é? Dentro do teu trabalho, desde que estás no Lacos, houve alguma situação que mexeu contigo, que te marcou e que ficou aí? Olha, uma coisa que me marca todos os dias e que me deixa extremamente preocupada é ainda termos que nos preocupar com os carros estacionados em cima do passeio. Sim. Acho que é inacreditável. Este país inteiro é uma coisa impressionante. É uma coisa que faz-me acreditar, lá está, que nós não pensamos no outro. Nós não pensamos no outro. E a coisa parece que ficou um pouco pior depois da pandemia, não achas? Acho, porque vamos bater outra vez na tal questão da socialização. Sim. É o salve-se quem puder. Acho que estamos um bocado aqui a viver numa selva. Porque havia uma ideia, ou tentou passar-se uma ideia que depois da pandemia tudo seria melhor. Estaríamos mais unidos, mais compreensivos, mais ativos, uns para com os outros. Parece que a coisa resultou exatamente ao contrário, não é? Resultou exatamente ao contrário. Mais egoísmo, mais egocentrismo. Sim, mais... uma separação. Sim. Uma separação do eu com o outro, não é? Eu acho que a pandemia veio trazer aqui uma coisa que nós não tínhamos e que não tem que ser necessariamente má, que foi sermos obrigados a parar. Sim. Ok, a pôr um travão no nosso estilo de vida super acelerado no imediato. E agora? Agora veio trazer uma coisa perigosíssima que é o isolamento. Exato. Falou-se muito nessa altura, só aconteceram as denúncias depois da violência doméstica. Exatamente. Quer dizer, estavas fechada com o inimigo. Não podias queixar, não havia mas podias levar. Portanto, foi uma altura muito complicada para quem já sofria de violência doméstica e se formos estar presa com o inimigo todo o dia. Exatamente. Não é? E cada vez se fala mais nessa questão da violência doméstica e se formos olhar para os números são absolutamente assustadores. Isso é normal, quer dizer, isso é uma deficiência daquelas. Quer dizer, se há gente deficiente, essa é gente deficiente. Caramba, não é? Exato. Tu és de filosofia, explica-me, não achas? É uma deficiência terrível do ser humano. Eu acho que, infelizmente, preocupa-me a capacidade que o homem tem, na generalidade, para destruir. Sim. Porque é verdade que temos uma capacidade extraordinária para criar e para construir, mas parece que a nossa vontade de construir é muito menor em relação à vontade do homem de destruir. Tudo aquilo que se cria, mais tarde ou mais cedo, o homem destrói. E se olharmos mesmo para questões ambientais, estamos a destruir o nosso próprio planeta. Sim, alegremente. Fazem-se grandes reuniões, tomam-se decisões que depois ninguém respeita. Não. Então, mas as alterações climáticas são um mito, não são, Fernando? São. E agora há gente no poder que acredita piamente nisso. Exatamente. Portanto, há gente agora com um poder incrível que deixa isso tudo para trás das costas e nós continuamos a abusar deste nosso planeta que de vez em quando se revolta, não é? E vai-se continuar a revoltar. Sim, cada vez mais, não é? Vai-se continuar a ver revoltar. a quantidade de tempestades que já tivemos. Sim. E elas vão ser cada vez mais frequentes. Eu lembro-me de passar, quando era puto e andava na tropa com navios, chegar lá acima aos fiordes da Noruega e ver a altura daquilo que era uma coisa impressionante. Passado 12 anos, aquilo era menos de metade daquilo que eu vi a primeira vez. Sim. E uma notícia de jornal dizia que caiu um naco do tamanho do Luxemburgo. Quer dizer, se calhar caem nacos muito maiores que o Luxemburgo, que até é pequenino. Mas nós continuamos a fazer mal a este planeta. Exatamente. Vivemos mal deliberadamente. E fazemos-lo deliberadamente. Continuamos a arranjar doenças que criamos. E isso não será um bocadinho uma representação de como nós nos tratamos a nós próprios? Eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Como é que se muda isso, doutora? Como é que se mudava isso? Com mais presença da filosofia nas escolas. Com mais pensamento crítico. Sério, eu vou brincar agora, mas é verdade. No liceu, filosofia era para brincar. Ninguém levava aquilo a sério. E hoje em dia faltam tantos professores de filosofia, não é? E se calhar se olharmos agora à nossa volta, tanta falta que faz a ética. Sim. Não é? Sim. Tanta falta que faz a ética. Para nos colocar limites. Para nos fazer pensar. Não só em nós, mas no outro também, não é? E é por isso que os conselhos de ética são tão importantes. Tu és mulher, tu tens uma posição na sociedade, tu tens uma opinião,
Fala-me das mulheres. Fala-me do que é que sentes como mulher. Falar enquanto mulher é necessariamente falar de inclusão e de igualdade também. Exatamente. Seja nas oportunidades de trabalho, seja na nossa posição enquanto sexo fraco, não é? Durante muitos anos foi assim que o género feminino era tratado. Continua-se. Não é? Continua-se. Esta necessidade constante de sermos vistas como mães, irmãs e mulheres, Cozinheiras, cozinheiras, lavadoras de chão. cuidadoras, Yeah. em que nos é deixado o lar a cargo, e parece que tudo aquilo que nós conquistamos e que malta importantíssima como a Maria Teresa Horta e as sufragistas e tudo mais vieram ganhando terreno, está-nos a querer ser retirado. Ou seja, não há nada que uma mulher possa ter como garantido naquilo a que se refere aos seus direitos. Parece que estamos a andar para trás, não é? Vamos fazer aqui um exercício de memória e lembrar-nos que até há bem pouco tempo, em Portugal, as mulheres não votavam. E Sim, depois sim. com a queda do Estado Novo, não é? Tudo isso. Não, recordamos também nos Estados Unidos, quando fizeram a manifestação para votar, quantas morreram? Exatamente. Não é? Quantas morreram? E se calhar por isso também é que é tão importante de falar no Dia da Mulher, no dia 8 de março, não é? Depende da maneira como nós falamos Pois, dele. Não é esta dia de capitalização, consumo, esta dia de capitalização, consumismo, não consumismo desenfreado, com jantares. No dia a seguir levas uma chapa outra vez. Sim, claro. Não é? O importante do Dia da Mulher não é isso. Pois. A representatividade do Dia da Mulher é muito maior que isso, não é? É não tomar como garantida a posição que nós temos agora na sociedade. Eu se calhar vou fazer uma pergunta muito parva. Uhum. Há diferenças entre o homem e a mulher? Com a mulher por baixo? Na deficiência. Sentes essa diferença também? Sinto que existem diagnósticos, por exemplo, naquilo que se refere ao autismo, diz-se que o diagnóstico numa mulher é muito mais tardio, por exemplo. Porquê? Porque não se Porque vocês são estuda. complicadas. Ai, que coisa, uma mulher é tão Porque não se complicada. estuda, por favor. porque não se estuda a fisionomia feminina. Se nós fizermos aqui mais uma vez um exercício de memória, tudo aquilo que se estudava de medicina e do corpo humano era a partir do corpo Do homem. masculino. O que é a endometriose, né? Eu se calhar vou dizer outra asneira, mas dá uma asneira minha, pronto. E Deus criou o homem, e da costela do homem fez a gaja. É um bocado isso. É um bocado isso. Estudar a mulher para quê? Se ela saiu... Não há, exatamente, ela é só um apêndice. Exato. É vista como um apêndice. E é por isso que, tanto na generalidade do estudo da medicina geral e familiar, eu quero que seja, e mesmo na deficiência, os diagnósticos são mais tardios porque não há o estudo da fisionomia e do corpo feminino. Vocês são muito mais complicadas que nós. Muito mais complicado. Mas muito mais. Mas muito. Sara, muito obrigado. Obrigada, Fernando, Adorei por esta teres conversa. recebido. Adorei esta conversa, adorei este cafezinho. Adorei Agora, as bolachinhas. mais bolachas, Sim, não é? e mais um cafezinho. E mais um cafezinho, porque este já está frio, o meu já está gelado. O meu também, tenho que tomar outro. E olha, para já espero ver mais manifestações artísticas do projeto. Vais ver de certeza. Quero ser convidado para ver, que eu fiquei Também. passado com aquilo que vi. E, aliás, levei gente para ver. Estava incrível, está incrível. A exposição vai estar patente na Biblioteca da Albufeira na Biblioteca Lídia Jorge durante 15 dias e depois Continua lá. vai estar lá durante 15 dias. Portanto, Mas não no mesmo sítio. Está no mesmo sítio? Sim, no mesmo sítio. Ok. Quem quiser e tiver a oportunidade Sei de que vai visitar, para o IPDJ. a exposição vai para o IPDJ depois em maio e tenho quase a certeza que certamente que vai andar aí a viajar durante algum tempo, durante o Algarve. E quem sabe, pelo país, não é? O objetivo é esse. Eu não sei, se calhar é outra ideia parva, mas era uma coisa, era uma exposição, principalmente aquela que nem sequer é muito pesada. Não, nós tentámos fazer tudo o mais funcional possível. Imagina, num bar, Podia, a decoração claro. de um bar, durante 15 dias está aqui. Sítios onde as pessoas vão naturalmente e em vez de verem, sei lá, fotografias disto ou daquilo, Sim. de repente, olha, o que é isto? Acaba Não é? depois pode tornar-se uma instalação. Exato, Portanto, exato. sim. Caramba, e há tanto sítio onde se pode Claro fazer que isso. sim, claro que sim. E sítios bonitos, e sítios bons. Não estou a falar de bares, Claro, estou a falar desse tipo de coisas. Sim. Mas há sítios onde devia estar e devia ser visto, porque era uma maneira das pessoas prestarem atenção ao que se passa, não é? Exatamente. E perceberem que a vida não está dentro do umbiguito, não é? Aqui Que a gente coça e... do egocentrismo. Sim. Exato. Muito obrigada, Fernando, por me teres recebido. Nada, obrigado nós. Obrigada. E pronto, e aí para o outro lado, como eu costumo dizer, por hoje estamos conversados. Espero que continuem a acompanhar o Ondas de Impacto, porque nós tentamos fazer a diferença aqui e, acima de tudo, a ser inclusivos, porque é uma parte bem importante do trabalho da Apex. Obrigada, Fernando.
Beijinho, Sara. Beijinho, Fernando. Bom resto de dia. Tchau, tchau. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. Porque, ao contrário das outras duas utentes que continuam a ter percepção de luz e sombra, o Luís não tem percepção absolutamente nenhuma. Para o Luís é noite todo o dia. Todo o dia. Ou seja, o que é que nós fomos trabalhar com o Luís? A memória e a concepção do que é belo para ele. Porque é importante nós irmos ao imaginário do Luís e ali ir buscar aquilo que estava guardado em caixinhas e ir trazer outra vez ao pensamento dele, para depois podermos trazer à representação fotográfica. É um projeto inovador e eu tenho a certeza que toda a gente que queira trabalhar aqui nas esferas da arte e trazer uma arte mais inclusiva para as suas galerias ou para os seus museus vai ter todo o interesse em poder ter esta exposição de fotografia patente, porque, vamos ser honestos, é um projeto inovador. Eu não me lembro de ter ouvido falar sobre uma exposição feita por pessoas com deficiência ou com pessoas com deficiência, nomeadamente invisuais. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.